Olá, aluno, aluna, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é sobre desigualdade social. Então, para começar, para que você vá bem no vestibular e em todas as suas provas, vamos lá. Desigualdade social é um fenômeno existente quando a sociedade, não conta com uma distribuição igualitária de renda. Ou seja, pessoal, a distribuição é desigual de renda e tão acentuada que em alguns países que apenas uma mínima parcela da população concentra grande parte da renda. O Brasil, por exemplo, apenas 10% da população é rica, enquanto a menor parte da renda é distribuída entre a maior parte da população. Porém, você já vê uma desigualdade. Um exemplo para você entender. Pegue uma pizza, tire uma fatia e divida para 50 pessoas. E pegue a restante, as 7 fatias, e fique para você. Aí você já tem a desigualdade na divisão da renda no Brasil para você entender, tá bom? Então, a partir da divisão desigual da renda, o acesso a alguns bens de consumo e serviço, por exemplo, também tornam-se desiguais, pessoal, afastando os grupos desfavorecidos da educação de qualidade e de bens culturais e históricos. E, consequentemente, a dificuldade em obter a execução de excelência afasta a camada mais pobre dos bens e por parte dos bons empregos que lhes restam. Então aí você já tem esta diferenciação, apenas baixos salários e condições precárias de sobrevivência para a grande parcela da população. Então aí você tem a desigualdade social, ela colabora para o surgimento de uma série de outros problemas e conflitos sociais, como, por exemplo, pobreza e miséria, ocupação e invasão de imóveis, fome, desnutrição e mortalidade infantil, desinteresse e evasão escolar, aumento de moradores em situação de rua, aumento nos índices de violência e criminalidade, marginalização de grupos sociais. Então você tem todos esses problemas que são causados pela desigualdade social. Então, isto é um problema seríssimo para os países em desenvolvimento. E aí você tem os diversos tipos de desigualdade social. Então, vamos lá para que você entenda os tipos de desigualdade social existente. Bom, além da desigualdade econômica, outras vertentes da desigualdade, pessoal, influenciam na condição de desigualdade social e são mais ou menos acentuadas, e aí dependendo da região em questão que está sendo analisada. Um exemplo, desigualdade racial. É a desigualdade de oportunidades e acesso aos bens e serviços determinada pela questão da raça e cor da pele. Seja, a cor da pele vai influenciar muito. Então podemos citar, por exemplo, a exclusão e racismo que a população negra sofre no Brasil. Então aí você tem o exemplo de desigualdade social, a falta de oportunidades e acesso aos bens e serviços de uma determinada pela questão da raça e também da cor. Eis aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. E a questão da desigualdade de gênero. Então, existe também a desigualdade social. Não basta apenas falar que é econômica, mas também a questão de gênero, para que você entenda, meu caro aluno. Então, desigualdade de acesso aos bens e serviços, como eu falei, e oportunidades, considerando o gênero masculino ou feminino. O exemplo são os salários menores ou até mesmo a falta de oportunidades na contratação que afeta a população feminina. As mulheres ganham muito menos do que os homens, cerca de 30% do salário menos do que os homens. Então, mesmo desempenhando uma mesma função, tá bom? No quesito de igualdade de gênero, podem ser incluídos também grupos transexuais, por exemplo, que não se identificam com o gênero de nascimento. A junção das diferentes formas de desigualdade acentuam, dependendo da região, as condições de desigualdade, influenciam de forma explícita ou velada a dificuldade de acesso a ferramentas e espaços sociais e de serviços. É possível que você já tenha presenciado algo desse tipo. Então, falar em desigualdades sociais, dependendo da região e do critério que é utilizado ali, que são levados em consideração para analisar o local, para que você entenda a questão da desigualdade quando nós falamos. Não estamos falando apenas da desigualdade social, o acesso à água limpa, saneamento, educação, segurança, mas também na questão da desigualdade de gênero, a questão da desigualdade de raça, como aqui estou colocando para que você aí do outro lado entenda de uma forma clara e sucinta.
Desigualdade social no Brasil. A questão das desigualdades sociais no Brasil é sistêmica e antiga. Significa que na divisão do país, né, do país em capitanias hereditárias, a distribuição desigual de recursos já era praticada. A exploração de terras, minérios, recursos aumentou ainda mais a condição da má distribuição de renda. Com o fim da escravidão, em 1888, a desigualdade racial acentuou-se ainda mais no país. Por quê? Pois os escravos recém-libertos não eram integrados completamente ao mercado de trabalho. Então, eles foram libertos, mas não ficaram com nada, nada no bolso ou nas mãos, ou seja, uma mão na frente e outra atrás, e foram se virar com aquilo que tinham, nada. Então, e dados do IBGE levantados em 2017, pessoal, apontam que naquele ano os 10% mais ricos do país detinham cerca de 43,3%, né, da renda do país. É muita coisa para 10%, enquanto os 10% mais pobres tinham acesso apenas a 0,7% da renda total do país. Enquanto que os 10% mais ricos ficavam com 43,3%, os 10% mais pobres ficavam com 0,7% da renda total do país. Além do histórico da desigualdade social, vindos da época colonial, por exemplo, né, outros fenômenos colaboraram para o crescimento das desigualdades sociais no país. Né? São eles, por exemplo, má distribuição de recursos na educação, saúde, cultura, lazer, transportes públicos, por exemplo, desvio de verbas das prefeituras, estados e União. União é o governo federal. Lógica capitalista de mercado, ou seja, o estímulo ao consumo, né, a mais-valia, a produção, o desemprego, o crescimento do mercado informal. Né, o crescimento do mercado informal é aquele cara que vende as coisas na rua. Né, ali o camelô, o famoso camelô, é o cara que trabalha no mercado informal, tá bom? Para que você entenda aí perfeitamente. E a estratificação social. A estratificação social, meu caro aluno e aluna, é um conceito sociológico usado para analisar, né, e compreender a classificação dos indivíduos na sociedade de acordo com as condições socioeconômicas que ele possui. Então a estratificação analisa a organização hierárquica dos grupos de indivíduos dentro de uma sociedade. A distribuição desigual de recursos, o acesso aos bens de informação, a tecnologia, a educação, cultura define qual é a estratificada é uma sociedade. Tá bom? Então, para que você entenda perfeitamente aí de forma clara, sucinta, rápida e rasteira sobre o que é desigualdade social. Para terminar aqui, vamos falar sobre o índice de Gini, a medida da desigualdade mundial. O índice do coeficiente de Gini, criado em 1912, é usado para medir até os dias de hoje o grau de desigualdade social em um país. O Brasil utiliza isso aí. E o índice varia de 0 e 1, sendo os países mais próximos de 0 os menos desiguais, enquanto que os países mais próximos de 1 são considerados os mais desiguais. Então, no índice apresentado em 2016, a Ucrânia ocupava a posição com o índice de 0,241, seguida da Eslovênia, por Eslovênia e Noruega com índice de respectivamente 0,256 e 0,259. O Brasil ocupava a 99ª posição, né, com o índice de 0,515. As taxas de desigualdades são encontradas em países onde a distribuição de renda é mais igualitária e o acesso à saúde, educação, transporte e lazer atinge de forma direta igual a todas. Como vocês perceberam, o Brasil está terrivelmente, né, numa situação caótica quando a questão é desigualdade social. É isso. Espero ter ajudado a você a compreender um pouquinho mais essa questão da desigualdade social no Brasil. Boa prova para você. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer, a fortalecer ainda mais, tá bom? Obrigado por assistir a nossa videoaula até o final e até uma próxima. Tchau, pessoal. Fui!